Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo, iremos abordar o princípio da publicidade, dando destaque às situações em que deve haver segredo de justiça. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Falaremos agora a respeito do princípio da publicidade. Lembrando que a observância do princípio da publicidade tem relevância por vários aspectos. Publicidade, lembre que o nome sugere, né, a possibilidade de o cidadão ter acesso aos atos processuais, né, as pessoas de um modo geral. Então, por força do princípio da publicidade, normalmente nada impede que uma pessoa assista a uma audiência, por exemplo. Uma audiência civil, uma audiência criminal, uma audiência trabalhista. Os atos processuais são públicos. Vejam, por exemplo, o destaque que é dado à publicidade no Tribunal do Júri. Os locais onde se realizam as sessões do Tribunal do Júri geralmente são locais amplos, com bastante espaço para o público. Então, porque ali alguém está sendo acusado de ter atentado contra o bem maior, que é a vida. Alguém praticou, ou pelo menos está sendo acusado de ter praticado um crime doloso contra a vida. Então tem vários aspectos relacionados ao princípio da publicidade. Há quem diga até que ele serve para coibir arbitrariedades. Haja visto essa obrigação de ser da publicidade. Daí a existência dos diários oficiais, agora diários eletrônicos, onde se vê a publicação das decisões, até para se dar ciência às partes, para que elas, querendo, possam até inclusive recorrer. Tem vários aspectos da publicidade importantes. Em 2005, foi publicado na Revista de Processo um artigo de autoria de Barbosa Moreira, cujo título era o Processo, Partes e a Sociedade. Esse artigo é muito interessante e coloca uma visão diferenciada do princípio da publicidade. Porque lá Barbosa Moreira diz que o princípio da publicidade é importante, inclusive, para que o judiciário preste contas da sua atividade jurisdicional. E isso é bem interessante. A gente não pode esquecer que o judiciário funciona com a aplicação de verba pública. Então ele tem a obrigação de prestar conta para dizer e demonstrar a quantidade de casos que estão sendo julgados, quais os processos estão sendo julgados, como o judiciário está julgando, como ele está aplicando o nosso ordenamento jurídico. E agora, atualmente, sem dúvida, muito destaque que se dá aos julgamentos, tanto via internet, nos sites, todos os tribunais têm sites, mostram os seus entendimentos, as suas decisões. E também a TV Justiça. A TV Justiça ajuda muito para que seja observado o princípio da publicidade. Dito isso, vamos ver alguns aspectos legais do que diz o nosso ordenamento jurídico a respeito do princípio da publicidade. Então vejamos o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vejamos o que diz o seu artigo 5º, inciso 60. Vejam o texto da Constituição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então percebam que, de cara, o princípio da publicidade é colocado como regra. Em regra, os atos processuais são públicos. Agora, obviamente que há exceções, e nós vamos ver algumas. E todas elas são fundamentadas, são justificadas nessas duas exceções. São situações em que deve-se preservar a intimidade das partes, ou são situações em que deve prevalecer o interesse social. Nós veremos isso nitidamente em alguns dispositivos legais que eu separei para vocês. Vejamos ainda no texto constitucional o que diz o artigo 93, inciso 9, também da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vejamos o texto constitucional, mais uma vez. Então diz o artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Essa é a regra. E aqui começa um outro tema que nós falaremos depois, que é a obrigação de todas as decisões serem fundamentadas sob pena de nulidade. Isso nós falaremos depois. Mas seguindo ainda na publicidade.
podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, ou seja, somente os advogados. Então, sempre naqueles dois motivos. Nós vamos ver isso nitidamente em todos os dispositivos que eu separei para vocês. Tá? Sempre a gente vai ver que o que se tenta preservar através dessa restrição à publicidade é a defesa da intimidade ou interesse social. Sempre vai ser isso. Tá? Então, continuando no 93. Ou somente a estes, né, somente os advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Tá? Daqui a pouco eu volto para fazer um comentário a respeito dessa parte final aqui, novamente com vocês. Porque eu preciso fazer o link com um dispositivo de uma lei específica que a gente vai ver em seguida. Mas eu volto já. Então, visto esses textos constitucionais, né, do artigo 5º, do artigo 93, vejamos o que diz o Código de Processo Penal, ainda com relação à publicidade. Vejam o Código de Processo Penal no seu artigo 792. Olha como ele estabelece regra relacionada à publicidade. As audiências e sessões e atos processuais serão, em regra, vamos ver que há exceções, públicos, e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, que servir de porteiro, em dia e hora certos ou previamente designados. Agora, olha o parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, vejam, situações excepcionais, e vejam, fazendo o link com o artigo 5º, inciso 60, aqui interessa, é o interesse social que a gente vê nitidamente. Né? O juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá de ofício, né, mesmo sem que haja pedido nesse sentido, ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas. E aí nós teremos uma restrição ao princípio da publicidade, né, legitimamente estabelecida aqui no parágrafo 1º do artigo 792 do Código de Processo Penal. E esse texto está perfeitamente adequado ao que manda a Constituição. A regra, né? A regra é a publicidade e a exceção é a restrição à publicidade, sempre fundamentada na preservação da intimidade ou do interesse social. Tá? Então, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Agora, é interessante esse parágrafo 2º, que eu nunca vi aplicado na prática, mas é interessante. Ó. As audiências, as sessões, os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa, por ele especialmente designada. Interessante, né? Nunca vi isso acontecer, mas é uma regra interessante aqui no Código de Processo Penal, ainda com relação à restrição à publicidade. Vejamos na Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 770, o caput, né? Porque prossegue a redação, mas nos interessa agora apenas o caput. Então ele diz, os atos processuais serão públicos, né? O que diz a Constituição, é o que diz o Código de Processo Penal, salvo, lá vem a exceção, quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Então, mais uma vez, a publicidade como regra e a restrição à publicidade como exceção. Vejamos algumas exceções à publicidade, né, expressamente previstas no Código de Processo Civil. Vejamos a redação do artigo 189. O artigo 189 do Código de Processo Civil, no caput, ele estabelece a publicidade como regra. Ó. Artigo 189. Os atos processuais serão públicos. Essa é a regra. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. E aí vem as exceções. Em que exige um interesse público ou social. E explico melhor isso em seguida, falando de um dispositivo relacionado a penhora online. Tá? 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação. Enfim, aqui vê-se nitidamente o interesse, melhor dizendo, a necessidade de preservação da intimidade das partes. Por isso é que dificilmente você vai conseguir assistir uma audiência numa vara de família, porque lá a maioria dos processos vão tramitar em segredo de justiça, de modo a preservar a intimidade das partes. Tá? 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade,
uma quebra de um sigilo bancário, do sigilo fiscal, alguma coisa do tipo. Então, esses autos têm que tramitar em segredo de justiça para proteger esses dados. Tá? E 4, que versem sobre a arbitragem. Na arbitragem, uma das características da arbitragem, há quem veja inclusive como uma das vantagens da arbitragem, é a confidencialidade. Ou seja, num procedimento arbitral, ao contrário do que acontece perante o âmbito judicial, do que acontece perante o Poder Judiciário, lá é o inverso. Normalmente prevalece a confidencialidade. E ela só não vai prevalecer se as próprias partes resolverem abrir mão dela, que é a autonomia da montaria das partes. Elas podem abrir mão da confidencialidade. Mas o que se vê na prática é as partes até preferirem a confidencialidade, porque, imagine, às vezes tem um problema que envolve uma sociedade empresária, e se for divulgado esse problema, se for divulgada essa disputa, isso pode prejudicar a atividade empresarial. Então, muitos autores veem como uma vantagem da arbitragem a confidencialidade. Tá? Então, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, aqui o árbitro, né, solicitando a cooperação do Poder Judiciário no cumprimento de uma determinação sua, né, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, vai prevalecer essa exceção à publicidade. Vai prevalecer a confidencialidade. Lembrando que a confidencialidade ela não é absoluta. Tá? Longe disso. Se, por exemplo, durante o procedimento for verificado que tem indícios suficientes, né, da prática de um crime, indícios de autoria, de materialidade, é conveniente que o árbitro comunique às autoridades competentes. A confidencialidade não pode ser pretexto para encobertar a prática de crimes, de forma alguma. Tá? Parágrafo 1º do 189. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores, né, seus advogados. Então, mais um detalhe específico com relação a essas hipóteses de restrição à publicidade. De que adianta ter publicidade se qualquer um puder consultar os autos, né? E o parágrafo 2º, ele diz que o terceiro que demonstrar interesse jurídico, esse é um ponto importante, não pode ser interesse econômico, não pode ser interesse moral, não, é interesse jurídico. Esse é o ponto que nós abordaremos quando formos falar de intervenção de terceiros. Porque esse terceiro que tem interesse jurídico, ou seja, esse terceiro ele pode ser atingido, direto ou indiretamente, pela decisão que será proferida, no processo do qual ele não é parte. Então isso pode ser motivo, inclusive, para ele intervir nessa relação jurídica processual, né? E nós vamos ver depois as situações, as hipóteses de intervenção de terceiros. Tá? Então, o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Então, já tem um vídeo postado sobre sentença. O dispositivo é geralmente aquela parte final, onde é julgado procedente ou improcedente, né, a pretensão ou as pretensões deduzidas em juízo. Ou julgada parcialmente procedente, às vezes isso acontece também. Né? Bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Agora vejam, com relação a esse interesse público ou social, olhem o que diz o artigo 854 do novo Código. No Código Revogado havia uma regra semelhante no revogado artigo 655-A. Mas como ele não tinha uma redação tão clara como tem agora o artigo 854, o que acontecia? E nós vamos ver que é disso que trata o 854. Ele trata do que se chama vulgarmente de penhora online. A penhora online, há tempos atrás, os juízes pediam um ofício ao Banco Central que determinava o bloqueio de valores existentes de contas e tal. Hoje em dia existe um convênio entre o Poder Judiciário e o Banco Central que chamam de Bacenjude. Então o próprio juiz hoje tem uma senha e ele próprio faz o bloqueio. Agora, pela redação do Código Revogado, né, é claro que nem precisava constar isso no Código, a Constituição já é suficientemente clara, né? E aqui eu volto àquele ponto que eu falei para vocês, daquela questão do interesse social, né? Aqui, intimidade, nós vimos bem no artigo 189. Ou interesse social exigirem, né?